Poeira no boot, é cinza que chute. Campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei. Big boy do Charles, voltei. Estilo Charleston pra fazer. Soberano, supremacia de quem tinha que demonstrar supremacia, né? De Não, quem tem maior investimento, de quem se reforçou mais. Ficou demonstrado. Eu acho que era o esperado. Qualquer coisa diferente disso, talvez estivéssemos falando que mas o Flamengo que tinha a obrigação de ganhar o Carioca. Eu não me lembro de ver essa distância assim do Flamengo em relação aos outros times grandes do Rio de Janeiro, né? Flamengo e Vasco ficou clara no campo. O Fluminense chegou a encarar o Flamengo em determinado momento, o que é mérito do Fluminense, até acho. Mas assim, a questão do investimento, isso aí vai dar resultado uma hora. E aí, os outros times também não estão podendo fazer um grande investimento, em situações financeiras bem delicadas, né? Tanto o Vasco quanto o Fluminense e Botafogo. E isso reflete, acho que muito mais em campo, porque demonstra que o Vasco não conseguiu formar uma equipe capaz de enfrentar o Flamengo. O Vasco até caiu de produção, parecia começou melhor, venceu a Taça Guanabara. Enquanto o Flamengo foi crescendo, o Vasco foi caindo de produção até chegar a essa distância grande que a gente viu nos 2 jogos decisivos. Não sei se opinião, mas ontem o Vasco até fez um jogo melhor do que a primeira partida da decisão. Melhor, até acho que a primeira partida da decisão foi um dos jogos mais fracos do Vasco, em frente a um adversário que não permite aquele tipo de jogo. Depois o Vasco contra o Santos, até acho que jogou já melhor do que contra o Flamengo no primeiro jogo, e ontem fez um jogo que, se você fala, partiu do 0-0, não partia do 0-0, partia de 2 para o Flamengo. Partindo do 0-0, o Vasco talvez tivesse alguma chance de lutar pelo título, mas já havia uma diferença muito grande, e aí você ter que se expor contra um time que é melhor qualificado que o seu para buscar um resultado, normalmente acaba criando situações de gol para o adversário, como criou principalmente no final do jogo. Você tem que lembrar que o primeiro gol do Flamengo, ele nasce de uma irregularidade que o VAR não pode trabalhar. O VAR não pode voltar naquele impedimento depois que já foi marcada a falta. E a origem do gol é a falta, não é a jogada do Gabriel. Então o assistente se equivocou e colocou o Flamengo numa vantagem ainda maior. Era um impedimento. Ele ficou esperando ver o que ia dar na jogada. Eu acho que não é possível que ele não tenha visto aquele impedimento. Acho que ele ficou esperando para ver o que ia dar na jogada, porque se fosse um lance de gol, o VAR acabaria resolvendo a situação. Mas como não resultou num lance de gol e resultou num lance pró-Flamengo, ele deveria, antes da falta, falar, olha, no começo da jogada tinha um impedimento. Ele assinala aquele impedimento, mesmo passado um tempo, e resolve o problema. Queria dar uma projetada agora. Bom, o Flamengo focado, pega a LDU pela Libertadores, sai do né? empate. Fora de casa, também um empate para classificar, perdão, obrigada. Estreia no Brasileiro contra o Cruzeiro, em casa, no fim de semana. O Vasco tem o Santos pela Copa do Brasil, precisando reverter mais um resultado ruim. Perdeu o primeiro jogo por 2-0. Estreia contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada no Campeonato Brasileiro, com o Marcos Valadares, técnico do Sub-20, por enquanto, como seu treinador. Por enquanto, e a gente nunca sabe até quando, porque no Brasil também tem essa. Você coloca o interino, de repente dá certo, né? A gente fica com esse interino mesmo, porque é difícil encontrar técnico no mercado. Acho que não é esse o pensamento da diretoria do Vasco, e também acho que vai ser difícil para o Marcos Valadares, com essa sequência de jogos, conseguir se firmar, porque o Vasco provavelmente vai ser eliminado pelo Santos e tem uma estreia muito difícil. O Flamengo, com empate, se classifica na Libertadores. Agora, se também não vencer, vai ficar numa situação de necessidade de vitória na última partida, né? Contra o Peñarol, pode chegar precisando, e aí passa a ser um jogo difícil. E, bom, a estreia é contra um adversário de uma capacidade semelhante à do Flamengo. Precisa ver que times exatamente serão usados nessa estreia do Brasileiro. Mas acho que o Flamengo tem elenco para colocar um time muito forte, mesmo depois de Iquitos. E o que você projeta para esse Vasco no Brasileiro? O Vasco me parecia que ia ser mais tranquilo do que me parece nesse momento, depois dessa queda de produção e troca de treinador. Para mim, era um time para ficar ali no meio da tabela com uma certa tranquilidade. O meio da tabela que eu digo ali, até o 12º lugar, o meio 10, né? Mas até o 12º lugar ali é tranquilo. Não, era o que me parecia. Agora já